curioso, né? Porque as pessoas elas têm muito medo de comer gordura, mas eu acho que é importante a gente destacar aqui que as gorduras elas não são ruins, né? Elas são boas. Elas são ruins em excesso, mas as gorduras ela têm uma função muito importante no nosso corpo, né? Elas exercem vários papéis na absorção de alguns nutrientes, na formação de hormônios, atuam na termorregulação, né? na questão de temperatura corporal. Então elas têm muitas funções no nosso corpo. E não só isso, se a gente estiver pensando saciedade, né, e não ter fome toda hora, elas auxiliam aí também sustentando essa sensação de saciedade por mais tempo. E se a gente estiver pensando no emagrecimento, não é toda gordura que vai fazer você engordar. Novamente, a gente volta para a questão dos excessos. Se houver um excesso, independente seja gordura, carboidrato ou proteína, se houver um excesso calórico e se isso for prolongado durante muito tempo, sim, isso pode prejudicar nesse processo, mas caso contrário, ela é extremamente importante, né, ter um pouquinho de gordura na nossa alimentação. Sim, você citou que as pessoas têm muito medo, né, de consumir gordura. Você acha que é porque, assim, as gorduras, elas têm, proporcionalmente, né, comparada à proteína e carboidrato, elas são mais calóricas, né? Então, isso aí eu acho que talvez seja bem difundido. Você acha que é por isso que elas têm o medo de consumir mais Pode gordura? ser, eu acho que pode ser. Para quem não sabe, né, a Carol falou em relação à proporção, porque a cada 1 grama de carboidrato ou a cada 1 grama de proteína, né, eles têm 4 quilocalorias. E a cada 1 grama de gordura tem 9 calorias. Por isso que proporcionalmente, né, por grama, a gordura acaba sendo mais calórica. Só que aqui, Carol, eu acho que eu consigo dar um exemplo para você, o porquê que a gente não precisa ter medo e a gente precisa avaliar caso a caso, né? Eu acho que o leite é um clássico. A questão de qual leite eu vou consumir. O leite desnatado, semidesnatado ou integral. Para quem não sabe a diferença desses 3 tipos de leite, a diferença é a quantidade de gordura. O integral é o leite íntegro, né? Você tem a quantidade total de gordura lá, que em média vão ter 6 gramas de gordura por porção. Isso seria equivalente, né? Se a gente fazer aquela continha das 9 calorias por grama, então são 6 gramas vezes 9, 54 calorias por porção no copo de leite somente de gordura, né? Sem considerar as outras coisas. Se a gente estiver falando de um leite semidesnatado, retira-se uma parte dessa quantidade de gordura. Então, em média, varia entre 2, 3, em média 2, tá? Gramas de gordura por porção. Seria aí umas 18 calorias. Enquanto o desnatado, a indústria tira completamente a gordura, né? Fazendo com que pela gordura não haja calorias. Tem as outras calorias, mas eu tô falando aqui só das calorias em relação à gordura. Ou seja, o desnatado e o semidesnatado, de fato, teriam menos calorias por porção quando comparado ao integral. Só que dependendo da dieta da pessoa, sendo bem sincera, essas 54 calorias no dia não ia fazer grandes diferenças, né? Só que essa quantidade de gordura pode influenciar no fato da pessoa ficar mais satisfeita, mais saciada ou não, né? Evitando, assim, os beliscos. Por exemplo, os beliscos, eles podem ter valores calóricos muito superiores a essas 54 calorias, por exemplo, da gordura do leite integral. Se a gente pega, por exemplo, 4 bolachas recheadas, dependendo da marca, você consegue atingir aí o valor calórico referente a uma refeição principal, por exemplo, um prato completo. Caramba, 4 bolachas, ainda mais com aquelas recheadas, né? Nossa Senhora. E aí que não parece dar a mesma quantidade calórica que um prato completo. Caramba, legal É bastante saber. coisa. E um prato completo que eu tô falando aqui pra você, Carol, seria, ó, mais ou menos, tá? 4 colheres de sopa de arroz, uma concha de feijão, um bife de 80 gramas, meio prato cheio de verduras e legumes e a fruta de sobremesa até, né? Um prato realmente completo. Então, assim, imagina aquela quantidade lá de 54 gramas de gordura do leite integral, 4 gramas não, desculpa, 54 calorias, É. poderia ser o suficiente para deixar a pessoa satisfeita, mas evitar esses beliscos que podem ter um valor calórico muito maior, que daí na questão do emagrecimento, podem, de fato, ser um fator que dificulte todo esse processo, né? Então, Às vezes, para a pessoa, ela pensa, né, que daí ela estaria, né, facilitando o emagrecimento usando o leite desnatado, mas na verdade isso pode dar mais fome para ela, né, não gerar uma saciedade, ela acabar beliscando e na verdade atrapalhando aí essa, na verdade, esse emagrecimento, ela ganhando essas calorias a mais, né? Interessante.